Vamos começar o nosso áudio de número 13 da série Ativação dos Intercessores. E eu gostaria de começar orando com todos vocês, pedindo que o Senhor venha estar colocando sobre nós a mão dEle, sobre a nossa mente, guardando a nossa mente de todo o cansaço mental. Senhor, retira de sobre a nossa mente todo o lixo espiritual desses dias. Tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que os nossos olhos viram, tudo aquilo que foi retido pelo nosso inconsciente, que pesa sobre a nossa mente, Senhor, que o Senhor venha estar removendo. E o Senhor nos guarde, Senhor Deus, de setas espirituais contra a nossa mente. Guarda os nossos pensamentos, guarda os nossos sonhos. Guarda, Senhor Deus, o nosso consciente, o nosso inconsciente. E nós possamos estar escondidos no Senhor nesse momento, Pai. Remove esse lixo espiritual e lança fora de nós. Da mesma forma, Senhor, pedimos que o Senhor venha estar passando em revista a nossa armadura, Pai. Se existe alguma coisa na nossa armadura, existe alguma parte da nossa armadura que foi atingida, que foi trincada, pedimos que o Senhor venha estar ministrando em nós, Pai, a restauração, venha estar ministrando em nós a troca, Senhor Deus, dessa peça, dessa armadura. O nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e o nosso ser emocional venham estar guardados, Pai. Esse momento de muita luta, Senhor, nós precisamos estar escondidos em Ti. Precisamos estar guardados no Senhor de todo tipo de ataque, Senhor. Nós e os nossos amados, a nossa casa, os nossos familiares, Pai. Assim te clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar lendo um texto que está em Joel, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa. Apregoar significa divulgar, anunciar publicamente, em voz alta, né? Então, era muito comum naquela época isso, né? Os homens, como não tinha jornal, não tinha internet, não tinha WhatsApp, então o atalaia, que estava numa torre, ou muitas das vezes fora da cidade, num ponto mais alto, ele ficava de prontidão. Na verdade, em alguns momentos havia mais de um, e quando alguma coisa suspeita acontecia, quando algum inimigo ou uma pessoa desconhecida se aproximava da região próxima daquela cidade ou daquele castelo, imediatamente aquele atalaia, ele anunciava, ele gritava, né, alguma coisa em relação àquela pessoa. Ela tinha que se identificar. Se ela não se identificasse, ela poderia ser alvejada, ou então, se ele percebesse que era um ataque, alguns inimigos vinham, ele já gritava para a cidade, gritava para o outro atalaia, aquele atalaia gritava para o outro atalaia até chegar na cidade. E ali, né, as pessoas se preparavam para a guerra, se protegiam, as crianças e as mulheres eram colocadas num local mais fortificado. Então, nós devemos apregoar essa guerra, nós devemos anunciar isso, de que nós estamos vivendo um tempo de guerra. E, na verdade, a nossa vida toda é uma guerra para se manter firme diante das seduções, diante das astutas ciladas de Satanás. Se a gente perceber esse texto, a gente vê que cilada já é uma coisa muito bem articulada, muito bem planejada. É algo que se faz para realmente pegar, né?
aquela pessoa, o alvo que vai estar ali próximo, que vai se aproximar. E ainda é astutas ciladas de Satanás. Então a gente precisa se preparar para coisas muito melindrosas, algo muito bem construído pelo inimigo. Como eu já falei da outras vezes, ele nos conhece muito bem. Ele nos pega nas nossas relações. Alguns desses pontos eu vou estar revisando, tá? Porque são coisas importantes. É coisa que o Espírito Santo fica falando no meu coração enquanto eu estou ministrando aqui para vocês. Então, que a gente possa prestar atenção nisso, né? Não vamos nos distrair, né? Não vamos estar paranoicos, como eu já falei, achando que tudo né, é demônio ou que alguma reação é algo espiritual, não. Não é para nós estarmos nessa paranoia, é para nós discernirmos as coisas. Vou repetir esse ponto novamente, de um áudio anterior. Nós fomos chamados para discernir. O homem espiritual discerne espiritualmente todas as coisas, certo? Nós não fomos chamados para sair caçando demônios, isso não é o nosso papel. Isso não é o nosso papel. O nosso papel é estar diante do Senhor. Mas a gente precisa falar que nós estamos em guerra para nós mesmos. Porque muitas das vezes a nossa tendência é baixar os nossos escudos, descansar. Nós não temos um período de descanso. Aqui não é um momento de descanso. Aqui não é um playground. Aqui não é um parque de diversão. A terra está na mão do inimigo. E a cada dia que se passa, meus amados, a gente vai ver manifestações mais terríveis de Satanás na terra. E nós não só precisamos nos preparar, como também preparar os nossos filhos. Eu não sei se essa geração dos nossos filhos vai chegar a 50, 60, 70, 80 anos, porque assim, o que está aparentemente, a vinda do Senhor está muito próxima. Nós podemos estar errados, pode ser que realmente esteja, né, vá para outra geração, mas o nosso papel é estarmos prontos e prepararmos os nossos filhos, a nossa família, anunciar isso, proclamai, né? Proclamai essa guerra. Fale que existe, nós estamos num contexto de batalha espiritual, não com medo, tá? Não aquela coisa para trazer temor, trazer apreensão, não. O Senhor já venceu a guerra. Do Senhor é a guerra. Lá em 2 Crônicas 20, Josafá, quando estava cercado, né, ele apenas se prostrou, jejuou e adorou. E o Senhor falou para ele, não se preocupe, a guerra é minha e eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos. E ele não só fez isso. Esse é o nosso papel. Nós não temos que estar preocupados com coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. O intercessor, estrategista, ele precisa entender, esse é um dos pontos mais importantes na intercessão estratégica. A gente vê, às vezes, a pessoa fazer muito alarde por causa de demônio. Que o demônio tal, o principado tal vai matar, vai... Esse é o papel dele. Isso daí não é novidade para ninguém. Nem para mim, nem para você, nem para ele e nem para os anjos do Senhor. E eu não posso me alarmar por causa disso. Eu não posso me desesperar por causa disso. O que eu tenho que fazer é entrar em Deus. Entrar em Deus. Buscar a presença do Senhor. Me conectar nele. Descansar nele. Estar guardado no Senhor. Estar protegido nele. Então esse é o meu papel. Eu tenho que buscar essas águas do Senhor. No Salmo 42, eu estava com a palavra aqui pronta para ministrar para vocês, o Espírito Santo trazendo isso. No Salmo 42 diz, assim como a costa suspira pelas
correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Davi, quando escreveu esse salmo, provavelmente ele deve ter visto essa cena, porque é comum no campo, né? E por que a corça se escondia, procurava as fontes das águas? Não era só para beber, não. Mas a corça tinha uma estratégia de defesa contra o predador, no caso um leão, sei lá, algum outro animal, que ele corria para essas águas, ele buscava essas águas e ele mergulhava nessas águas. E ele ficava ali um momento embaixo d'água para que o seu cheiro desaparecesse. E assim o predador não conseguia rastrear a presa. E aquele predador ia embora, ou perdia o rastro dela e ela assim conseguia escapar. Então a gente pode aplicar isso para a nossa vida. Quando você perceber que você está próximo de ser presa, próximo de ser agarrado, próximo de Satanás, daquele bote, corra para as águas. Abra o Salmo 23, abra o Salmo 42, abra o Salmo 91, abra o Salmo 7. Inclusive eu queria ler o Salmo 7 agora para vocês, tá? Salmo 7. Eu já falei que esse áudio aqui não é editado, eu vou errar muitas das vezes, vou pedir perdão. O Salmo 7, irmãos, é um salmo assim, muito específico, tá? Começa a falar assim: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Esse Salmo 7 é muito precioso. Eu queria deixar aqui esse exercício para vocês. Vocês lessem esse Salmo 7, marcasse algo, aquilo que Deus vai falar com você aqui. No versículo 6 ele fala: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. E aqui no versículo 1 tem outro texto que eu amo muito. Diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Esse é o nosso Deus. Nós estamos guardados nesse Deus. Um Deus que sente indignação por você, por causa do inimigo que vem contra a sua vida. Então, como intercessores, essa é a nossa posição. Esse é o nosso lugar. Buscar as correntes do Senhor, buscar as águas do Senhor, buscar as profundezas de Deus. Eu me lembro que eu estava lendo um livro do T. L. Osborne, eu acho que era, e fala de um momento que ele estava vivendo. Ele, a esposa e os filhos estavam dormindo e de repente ele acordou assustado, a esposa acordou assustada com um barulho na sala. E ele pensou que fosse ladrão, a esposa pensou que fosse ladrão e ele levantou e ele saiu devagarzinho com a vela. E quando ele chegou na sala, a esposa, né, olhou e aquele silêncio, ela não escutou, veio junto com ele, mas não escutou nada. E ele foi para a sala, ela voltou para o quarto para proteger a esposa. E ele demorou um pouco. Depois ele voltou e deitou na cama. Quando ele deitou, ela perguntou assim, o que era? Aí ele olhou assim para ela e falou, não era nada não, era só um demônio. E voltou a dormir. No outro dia eles foram conversar, né? E ela falou, mas como só um demônio? Aí ele falou, não, eu só orei, expulsei e pronto. Entendeu? Então essa é a nossa posição. Às vezes a gente vê pessoas que ficam com muito medo, porque tem um sonho, que tem uma visão. Não é para nós termos pavor do que os demônios vão fazer conosco, porque a nossa vida é selada. Nós temos um selo que não pode ser rompido. Nós temos o selo do Espírito Santo em nós.
Nós precisamos entender isso. Satanás não pode me tocar. E ele só vai me tocar se Deus permitir. Se um dia ele chegar a tocar na minha vida, na vida de alguém, como foi na vida de Jó, é por uma permissão de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Então, eu preciso entender isso. A minha vida é do Senhor. Eu entreguei para Ele. O Senhor é o meu guarda. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha direita, é a minha esquerda. O Senhor é quem me livra. Eu preciso entender essa verdade. Eu preciso compreender que o Senhor é comigo. Lógico que eu preciso estar nele. Ele em mim e eu nele. É esse lugar que a gente precisa estar como intercessor. Buscar as correntes de Deus, que é a palavra. Buscar a sabedoria do Senhor em alguma situação da nossa vida, na palavra. E assim a gente vai andando, de fé em fé, de vitória em vitória, para a glória de Deus. Então, como intercessores, entenda que a gente venha entender isso, amados. Eu estou guardado em Deus, eu estou seguro em Deus. Você tem aí o texto que eu mandei para você, quem você é em Cristo. Declare isso todos os dias, se você puder. Pegue esse negócio, colhe ali da geladeira. Né? Geladeira é o local mais visitado da casa, né? Então colhe ali, toda hora que você for comer alguma coisa, beber alguma coisa, está ali. Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Nesses últimos dias, o maior ataque de Satanás vai ser contra a nossa identidade. Quem você é em Cristo. Então guarde a sua mente, guarde o teu entendimento, se revista com a armadura do Senhor e declare a palavra. Essa é a nossa segurança, é a nossa arma e a nossa paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a vossa vida. Descanse. Que o descanso de Deus venha para nós nesse dia, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.